Olhe para o seu irmão ao seu lado, diga boa noite, rei. Você também é um sucesso. Diga, você é uma bênção. Aleluia. Diga, você é próspero, rico, abençoado. Vamos sentar. Quero honrar aqui a vida do meu querido pastor Johnson e a sua esposa, a reverenda bispa Neide, e o Joshua e a sua filha e sua família. Pastor Johnson, o senhor é um sucesso. O senhor está pregando, ensinando um assunto bem desagradável para a carne, não é? Porque a prosperidade é a vingança de Deus sobre a miséria. Amém? Fala para o seu irmão, vai, fala para ele: prosperidade é a vingança do nosso Deus sobre a miséria. Aleluia! Mas eu quero falar hoje, primeiro dia hoje, amanhã de novo e tal. Se o Joshua puder colocar aqui, pronto. Eu quero falar sobre isso, cultura da realeza. Amém? E porque eu sei, eu não estou julgando ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas eu sei que há pessoas que têm escutado isso aqui, escutado essa palavra, escutado, mas não é liberto. Porque esse é um assunto libertador. Mas, embora flua o rio, chega um momento que parece ter um combate no ambiente, quando isso é ensinado, não é? Você percebe isso? Porque para a prosperidade tem uma função, que é para quê? Para toda a generosidade. O alvo de Deus da riqueza é generosidade. Não se discute isso. E o que é generosidade? Estava falando para o irmão, você tem um filho que ele tem lá brinquedos maravilhosos, mas existe um que é o amor dele, que é o mais caro, mais precioso. Quando ele vai dar da sua riqueza de brinquedo, é um nível, mas quando ele dá o que ele ama e o que é precioso para ele, então aí ele está sendo generoso. Quando Deus cobra do seu povo, lá no livro de Malaquias, não era porque o povo não dava, mas é porque o povo dava o novilho cego, dava o pão, dava, mas era mofado. E eu acabei de falar para o irmão agora, assim, como eu acho que isso não é corte, né? Vem para a igreja aqui, depois vocês. Eu vou falar o nome dele, irmão Osman. Mulher teve 2 câncer, fez o rema pela misericórdia de Deus, que não tinha dinheiro para pagar, devendo a agiota, uma dívida perpetuada, praticamente. E lá no livro de Gálatas 6 tem um princípio, porque de Deus não se, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E está escrito lá que você deve repartir todas as coisas boas com aqueles que lhe alimentam com a palavra. Isso é um princípio. Ele chegou para mim um dia, quebrado, viu? E disse assim, chorando. Ele falou assim: eu vou cumprir esse princípio na sua vida. Todo o dinheiro que tirar na minha mão, eu vou honrar você e a igreja. Irmãos, todo dia ele semeia 2, 3 vezes na minha vida, e a igreja também. Agora detalhe, ele estava trabalhando numa empresa de vinílico. O dono da empresa tem outras empresas, chegou para ele e falou: Osman, eu quero transferir a empresa para você, ela vai ser sua.
É sério que eu estou falando. Cadê o irmão lá que me recebeu no aeroporto? Está ali, eu mostrei para ele. Ele coloca um pix de manhã, coloca um pix todo dia que ele recebe. Ele manda. Ele disse: eu creio nesse princípio, porque de Deus não se zomba. Quem está pegando aí? Então está aqui, ó. Cumpra esse princípio. Cadê o amém fervoroso aí? Vamos ler um texto. Abra aí sua Bíblia. Provérbios 19, versículo 10. Eu amo vocês. Posso falar uma coisa? Não me chama de atrasado não, tá? Você já viu que você não está trazendo mais a Bíblia para a sua igreja, que você está confiando nisso aqui? É bem provável que você não leia a Bíblia em casa. Você tem que citar a palavra. Você tem que declarar a palavra, mas você tem que citar a palavra. Volta à cultura da leitura. O teu cérebro não atrofiar. Provérbios 19, 10. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar sobre o príncipe. Meu Deus do céu. Ao insensato, ao tolo, não cabe a vida regalada. Tolo não tem direito à vida regalada. E está escrito que não cabe o escravo dominar. Agora vem para Provérbios capítulo 30, versículo 21 ao 23. Provérbios 30, versículo 21 ao 23. Escuta isso. Podemos ler, prósperos? Povo lindo, ó. Sobre 3 coisas estremece a terra treme. Sim, sobre 4 não pode subsistir. Primeiro, sobre o servo ou escravo, quando se torna rei. Sobre o insensato, quando anda farto de pão. Sobre a mulher desdenhada, quando se casa. E sobre a serva, quando se torna herdeira da sua senhora. Ei, irmão, a terra treme. Tu já viu aquela mulher desdenhada, que todo mundo dizia, nunca vai casar, e quando ela casa, aí ela olha para quem desdenhou ela. Ei! A Bíblia diz que a terra treme. Assim também, quando a empregada ou escrava se torna senhora, ai dos que estão embaixo, e do servo, quando se torna rei. O problema, irmãos, é que existem reis escravos e escravos reis. Então você escuta sobre prosperidade, sobre todos esses assuntos poderosos, mas às vezes somos reis com a mentalidade de escravo. Há uma incongruência absurda. E olha só, eu quero mostrar para você aqui o que é um escravo. Está pronto para anotar? Se quiser, anote. Primeiro lugar, o escravo, ele é rejeitado. O escravo é rejeitado. O escravo, ele tem uma total subserviência. Você já olha para ele, ele já olha baixo, ombro inclinado, se sente devedor. É o escravo. O escravo, ele tem outra característica, ele tem uma visão limitada de si mesmo, e ele é atormentado por não valer nada. É o que ele acha dele. Mas
É alguém que não tem a permissão de prosperar. Nem o escravo que você conhece em qualquer parte da história teve permissão de prosperar. Não tem permissão de prosperar, não tem permissão de viver algo melhor, porque essa é a sina do escravo. Ele tem uma pobreza interior profunda. O escravo, por exemplo, ele sente um abandono. É uma coisa sentimental, e eu quero falar disso aqui, porque isso é um pensamento que está lá, perpetuando-se. O escravo não tem escolha. Ele acredita que o que acontece com ele é a consequência do mundo. Por exemplo, existe um adágio bem conhecido no mundo que diz o seguinte: a alegria de pobre dura pouco. Em outras palavras, a alegria de escravo dura pouco. Essa é a palavra que retrata um escravo. Efésios 2:6 diz: se nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, reinando em vida. É ou não é uma posição? Se é, dê um glória aí. Porém, todavia, Deus tem filhos que têm uma mentalidade de escravo absurda. Não se apoderou dessa posição, mas se acha um subserviente. É tão rejeitado que pede licença para entrar no seu próprio aniversário. Ouve que é próspero, tem as promessas, mas tem uma cabeça de escravo. Olha só que coisa. É feito pesquisa e é comprovado. Pessoas que murmuram, porque escravo murmura, viu? Pessoas que murmuram, o cérebro delas não se desenvolve. Elas não aprendem, elas não trabalham, elas não oferecem nada que causa mudança em lugar nenhum. Mas foi feito também pesquisas que pessoas que vivem em níveis de gratidão poderosos, o cérebro dessas pessoas se desenvolve de uma forma poderosa. Elas sabem o que é criatividade, elas aprendem mais rápido, elas saem de um caos, sempre encontram uma saída. Você é esse. A sua vida é uma vida de ações de graças. Olhe para esse ungido do seu lado e diga para ele: que tal colocar gratidão na sua boca? Há escravos habitando dentro de pessoas aqui que ouvem uma palavra dessa, que tem uma posição, mas tem essa cultura, não dá permissão a si mesmo para acessar o que ele promete. E eu quero mostrar aqui para você que Provérbios 23:7 é clássico. Esse texto diz para nós que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. A palavra imaginar, ela é produto de uma palavrinha chamada imagem. Qual é a imagem que você tem na sua alma? É de um repolho todo para dentro? É alguém que não entendeu o valor das associações certas, porque não se acha qualificado para se associar com outros níveis que estão prontos para que você acesse. Há um irmão hoje que ele é muito bem sucedido, e esses dias a gente conversando, ele falou: foi recebendo as suas instruções que eu saí de um lugar e fui para outro. Só que ele disse que acessou um lugar que tinha tanta gente poderosa, e ele já tinha crescido, viu? Que quando ele começou a se ambientar com aquelas pessoas, ele se sentiu, todo aquele sentimento mal resolvido estava dentro dele. Complexo de inferioridade, comparações, começou a querer esmagar ele, tipo assim, quis torná-lo um repolho.
Aí ele pensou: rapaz, é melhor eu ir para o meu ambiente. Ou seja, ou eu volto para estar convivendo com pessoas que eu me sinto igual, ou eu volto para estar convivendo com alguém aonde nesse lugar eu sou importante. É por isso que alguns até ficam na porta para acessar níveis maiores, mas quando chega lá, começa a ver a manifestação de coisas mal resolvidas no seu coração, que ainda são restícios de um escravo, que quer fazer com que você retroceda e esteja com pessoas que você até acha que é humilde. E aqueles lugares mais altos, quem vai acessar? Quem vai tocar? Quem vai libertar? É bom que você sinta isso mesmo, quando você se conectar com alguém, com a qual você percebe que está no nível mais elevado que você. É bom você mesmo se conectar com alguém que está cheio de Deus, que a vida profunda na palavra e na oração te faz questionar o nível que você está. É bom que você mesmo comece a ficar constrangido, até com pessoas que ainda não chegaram aqui, não confessaram a Jesus como Senhor, mas tem um nível de generosidade que constrange aqueles que sabem que são, sabem a posição que tem, mas não pratica a generosidade. Diga para o seu irmão: aleluia. Vou dar 2 exemplos aqui de reis que se tornaram reis, e de reis, de um rei que foi rei, mas era um escravo, para você entender que a terra treme, mas a terra vai deixar de tremer, porque você vai assumir o seu lugar. Diga aleluia. Primeiro, abra aí Atos capítulo 7, versículo 22 ao 29, nós vamos ver o exemplo desse nosso magnífico homem de Deus chamado Moisés. Você sabe a história de Moisés, não sabe? Lá em Êxodos capítulo 1, versículo 2, você conhece, né? Moisés, as hebreias eram mulheres boas para ter filhos. A hebreia dava, a Bíblia vai dizer que a hebreia dava a luz antes da parteira chegar. Era nordestino, eu vou te falar, só deve ser, né? A hebreia grávida mandava chamar a parteira. Quando a parteira chegava, ela já tinha filho. A menina já estava no braço dela. Aí Faraó disse: espera aí, vamos matar os homens, deixa só as mulheres. É o espírito que hoje está querendo prevalecer, matar a masculinidade, jogar os homens no Nilo, hein? Mas as hebreias fizeram o quê? Vamos preservar os homens. E Faraó disse: mata. A carnificina estava terrível, porque eles pegavam um menino recém-nascido, com a espada e tudo, cortava no meio, meu irmão, no meio da rua. Moisés nasce nesse ambiente. Então a mãe de Moisés guarda o menino lá por 3 meses, depois joga o menino no rio, o menino é lavado no rio, e chega lá, você já sabe a história, que a filha de Faraó, estrategicamente, a mãe de Moisés manda o menino lá, na hora que ela está tomando banho, gosta do menino, mas não tem condição de amamentar, e manda chamar uma hebreia, e contrata quem? A mãe do menino. Ou seja, o Faraó que queria matar, agora tinha que pagar para o menino estar vivo. Diga um aleluia aí, meu irmão. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga: Deus vai te dar estratégias dos céus. Dos céus. Você não vai ler livros, você não vai aprender com mentores, vai ser o próprio Espírito Santo quem vai lhe instruir esses dias. Você vai receber do céu. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu vou te responder, e eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas vai saber, e serão esses dias. Ei, os melhores dias da igreja chegaram. Atos 7, versículo 22 ao 29, vai dizer que Moisés foi educado
em toda a ciência dos egípcios. Então ele era poderoso em palavras. Então ele foi criado na casa de Faraó para se tornar um poderoso Senhor. Treinado para ser um grande Senhor. Olha só. Você tem filho? O que é que você quer que ele seja? Você tem a responsabilidade de ser intencional com ele. Ele vai ter escolha quando ficar maduro? Terá. Mas você deve, se ele vai ser Senhor, seu modo de tratar com ele deve ser intencional. As brincadeiras, se você vai educá-lo, tem que ser intencional. O tipo de coisa, se ele vai ver na TV, tem que ser intencional. A resolução de problemas que ele vai ter que enfrentar tem que ser intencional. Se não é intencional, é bem provável que ele seja construído pelo meio e não seja lançado como uma flecha. Mas se você agarrar isso aqui, você poderá prever o futuro que ele vai chegar. Será glorioso ou não será glorioso? Então ensine-o para isso. Treine-o para isso. Que cada um dá o que tem. Se você também tem de Deus, você vai dar. Senão ele não governa. Agora veja. Quem está recebendo a palavra aqui? Ele era o quê? Educado. Ele não sofreu rejeição. Ele foi acolhido. A criança que é acolhida, ela aprende mais. Porque ela não tem ali uma síndrome da ansiedade. Porque quando ela é amada, ela é acolhida, ela relaxa. Se ela relaxa, ela aprende. Então Moisés não sabia o que era rejeição e também foi treinado para reinar. Poderoso em palavras, treinado na arte da guerra, treinado na filosofia egípcia, cresceu como rei. Versículo 23. Quando completou 40 anos, já era um homem, amém? Veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 24. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou quem? O oprimido, os filhos de Israel. Por acaso não era o costume dos reis vingar o oprimido? Sim. Implantar a justiça? Sim ou não? Sim. E ele fez o que ele foi treinado para implantar a justiça. Tudo bem, ele usou a força demasiada e matou um homem. No outro dia, versículo 25. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não lhe compreenderam. Levante a mãozinha para o céu e diga: nesse evento, eu vou me libertar da necessidade da aprovação de pessoas de uma vez por todas. Aleluia. Você tem que pedir desculpa quando você está errado, mas tem que parar de se justificar de tudo. Você conversa com uma pessoa, ela quer dar justificativo do que ela comeu, o que foi que os filhos fizeram, para onde ela vai. É todo o tempo se justificando.
quando senta numa mesa, se sente na obrigação de abrir a sua própria vida para todo mundo. Fala uma bobagem atrás da outra, entrega planos, se Deus está construído na sua vida. Tem uma necessidade de ser amado, me inclua, me inclua, me inclua, me inclua, me inclua, me inclua. Mas se for usado por Deus, se quiser causar a diferença, a galera não vai estar do teu lado não, meu irmão. Os espias eram 10 contra 2. Era ali a carne e o espírito. 2 homens com visão e 10 contra. Tu acha que todo mundo vai compreender o que você é? Vai não. E eu vou te falar aqui, ó. Olha isso aqui. Presta atenção. Versículo 26. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam. Mais uma vez, a sua cultura de rei fez o quê? Procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso querem matar-me como fizestes ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Presta atenção. Moisés não era Moshe ali. Ele ali era realeza. E ele encontrou um hebreu que era escravo, que estava oprimindo o outro, e ele quis aplicar a justiça. Mas o escravo hebreu olhou para a realeza e rejeitou a realeza que ele estava visitando. Porque o escravo, ele quer reduzir as pessoas à sua condição. E ele se ofende quando uma oportunidade vem lhe visitar. Ele não entende de onde Deus vai mandar alguém para escancarar a porta, porque este hebreu poderia ter a sua história completamente transformada se olhasse para Moisés como a realeza que saiu do trono para visitá-lo. Mas ele olhou e disse: quem você pensa que você é? Tem gente aqui que, se não tratar isso, portas vão se abrir, mas ele olha e diz assim: você acha que eu estou morrendo de fome? Você acha o quê? Hein? O escravo reduz. Quando a realeza vem lhe visitar, ele não reconhece, porque ele torna igual. Ele não entendeu o protocolo da honra. É a mesma coisa que Simão fez quando a mulher entrou, Jesus entrou na casa dele e foi derramado o perfume, e ele olhou e disse assim: se esse aí soubesse quem é essa vadia que derrama esse perfume nos seus pés, ele jamais aceitaria. Aconteceu isso em Lucas 4,18, quando Jesus desce carregado do Espírito Santo, entra no dia de sábado na sinagoga, abre o livro de Isaías e lê, e eles olham e dizem: eu conheço esse aí, é o filho de José. Se você, meu caro, não compreendeu que o que está sendo liberado aqui, a unção deste evento não é de culto de todo dia, você não entendeu nada. Mas se você percebe que o que está sendo tratado aqui foi preparado no reino do Espírito, então você vai receber o galardão que está sendo liberado para a sua vida, e pode levantar o Satanás que quiser, não pode resistir o que Deus está liberando nesses dias de glória. Então, se seu pastor está ministrando a palavra santa, e você está com conversinha, peraí,
Quem está operando em você é o rei ou o escravo? Aleluia. O escravo é quem você pensa que você é. Tu és um igual a mim, hebreu. O cara desde criancinha, treinado para aprender a realeza, vestido de rei. Mas o escravo imbecilizado rejeitou o favor, assim como aqueles que olharam para Jesus e o consideraram como a promessa, o bendito, desejado, o menino que nasceu, que o governo estava sobre os seus ombros, que era maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, no dia de sábado, a cura, o milagre, a promessa. E eles, filho de José, conheço. Escravos, desonram e não entendem protocolos. Eita. Percebeu? A mulher que construiu a casa em cima, quando viu o profeta, ela viu o profeta e disse assim: marido, percebo. Mulher poderosa, percebo, discernir, percebo que este é um homem de Deus. Vamos construir aqui, um quarto para ele, e vamos colocar uma mobília, cadeira, mesa, candeeiro e cama. Cama, descanso; cadeira, posição; mesa, planejamento estratégico; candeeiro, fogo, poder, unção, iluminação. E a mulher prosperou. A Bíblia diz que muitos vão receber anjos, mas não vão discernir. Por quê? Escravo. Se você não entender que os portadores da unção que fizeram são meio para que essa obra cresça, você está talvez olhando para alguém que é um libertador como um igual. Pastor, e nós somos iguais em Cristo? Somos. Mas na posição de unções, Deus levantou pessoas que estão acima para puxar você para cima. Há pessoas que todo mundo está no mesmo nível. Quem vai te puxar para cima? Quem está recebendo? Aleluia. Agora veja, Moisés, irmãos, ficou, depois disso, 40 anos no Egito. Deus não tinha plano, no deserto. Deus não tinha planos para Moisés ir para o deserto, não. Mas por causa do seu erro, ele foi para lá. Beleza, Deus envia ele de volta. Por que não Arão e Moisés? Moisés foi educado no palácio, sabia como o rei pensa, sabia os protocolos, sabia se comportar, sabia, entendia da ciência, era poderoso na forma de se portar. E Deus não ia enviar um Arão que não tinha nenhum tipo de congruência com a realidade real. Pastor, eu sou abençoado, porque eu não acesso alguns lugares? Porque você não está se educando para isso. Se você ler, quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, ela estava cheia de perguntas, mas ela sabia que ele era um rei, e ela era a rainha. Então, de realeza para realeza, o que ela manda na frente? Carros carregados de presentes e pedras preciosas, porque o presente alarga o caminho. Eu quero receber. O que é que eu vou receber? O que é que eu vou receber? Protocolo da riqueza. Vou abrir caminho primeiro. Ela investiu para se conectar com um homem que sabia mais do que ela. Aí quando o evento é pago, a gente se ofende. Isso é uma ofensa.
De graça dai, de graça receber. Qual foi o protocolo dela? Chegou lá, ela fez o maior investimento. Foi se submeter a alguém que estava carregado de sabedoria. Porque quanto mais me conecto com a sabedoria de Deus, mais eu quebro os vínculos da escravidão. Quanto mais você chega para aprender, sentar à mesa daqueles que Deus está levantando para te instruir, e você investe. Livros, conferências, seminário. Não, eu aprendo pelo YouTube, fica no mesmo nível. Porque pode ser que tu escute do cara do YouTube, mas a questão está no espírito do valor. Quando você entende do que está sendo preparado, que é muito mais, que está disponível. Mas eu quero barato, pastor. Porque para mim o barato é bom. Barato, marido dá barato. Aleluia. O rei tem um jeito de falar. Autoridades, existem formas de você se dirigir a elas. Você vai vender um imóvel de alto padrão? A pessoa que vai comprar um imóvel de alto padrão, vamos lá, de 48 milhões, 68 milhões, 85 milhões. Aqui no Brasil tem isso. Essa pessoa não tem um imóvel, você não vai vender um imóvel para essa pessoa se você não elevar o seu padrão. Agora, prosperamente, o cérebro desse tamanho, é isso que acontece com a gente, irmão. Eu acho que essa palavra não está me desafiando, hein? Tenho um dom, mas sou irresponsável com ele. Odeio ler, odeio estudar, odeio me exercitar, odeio crescer. E aí eu quero vender um negócio de alto padrão. Uma pessoa aqui, 85 milhões, um imóvel de 85 milhões. Não se ofenda. Esse público precisa ser salvo. Mas a pessoa que vai fazer isso, ela deve aumentar o padrão dela. E eu pergunto para você, hoje, vai fazer 3 meses agora, em março, dia 15 de março, que eu comecei a perceber, meu primeiro ministério foi música, que eu comecei a perceber que eu era um músico mediano. Eu comecei a perceber que eu lia medianamente. Eu comecei a perceber que os meus desempenhos em todas as áreas estavam. E Deus falou assim para mim: é uma irresponsabilidade possuir dons e habilidades e ser adepto do conforto de não querer se desafiar. Oh, aleluia! Peguei meu instrumento e eu disse: eu vou ler 100 livros esse ano. Vou ler. E fiz uma pesquisa. Se você tem um livro de 150 páginas, 180 páginas, você coloca 1 hora nesse despertador bendito, que você joga, rolando, feed, sem futuro. 1 hora para ler um livro de 150 a 180 páginas. Em 1 ano. Vai ler 100. Deus falou: volta a escrever na mão.
Ei, peguei meu instrumento, comecei a ouvir gente boa. 1 horinha, treininho de guitarra. Comecei a aumentar meu padrão. A perceber que as minhas citações da Bíblia estavam fracas. Queria memorizar. Pastor, o que o senhor está falando isso? Dever. Quem tem uma vingança com o escravismo? Cadê os libertos aqui? Dê um aleluia. Bota a mão no ombro desse irmão e sacode ele. Diga, meu irmão, o negócio vai pegar. Fala daqui pra frente. Ai, ai de você, se não manifestar o que Deus se confiou. Serão dias para sairmos desse nível para níveis maiores e crescermos em Deus. Aleluia. Essa é uma palavra que Deus me deu. Seja responsável, porque você é finito. É finito. Tempo não compra na banca, tempo não compra na esquina. Quem pode dar um aleluia? O segundo rei, Saul. Saul já era um escravo carregando uma coroa. 1 Samuel capítulo 9, versículo 21. Saul tem uma visão muito negativa dele mesmo. O pai dele manda ele pegar a jumenta com um amigo. E lá à tarde ele não encontra as jumentas. E ele fala assim: pode ser que o meu pai se preocupe comigo. Olha isso. E a Bíblia fala que ele era alto e bonito. Bichão formoso. Filho de papai. Do pescoço para cima. Belo. Bonito. Mas desconstruído e desconfigurado. O povo diz que essa geração é uma geração Nutella. Eu quero abrir um espaço aqui. Essa geração é uma das gerações mais poderosas que essa terra já viu. É a mais poderosa, mais inteligente, nunca se viu. Bilionários com 12, 13 anos de idade. Nunca se viu. Mas é uma geração que o diabo introduziu uma fraqueza na questão da confiança. Não tem confiança. E eu vou falar esses dias de reis mimados. Não é hoje não. Tem. Vai ter, viu? Reis mimados. Se prepara. Se prepara. Reis mimados. Cheio de gosto disso, não gosto daquilo. Não gosto de desafio. Quero ficar aqui. Saul era esse cara. Bonito, belíssimo, mas desconfigurado. E olha só, rápido, porque nós queremos ganhar um tempo sobre isso. Abre aí 1 Samuel 9, 21. Olha o distrito. Porventura não sou eu benjamita, da menor tribo de Israel, e a minha família a menor? Lembra que Gideão era da tribo de Benjamim? Quem lembra? Nunca saiu um guerreiro da tribo de Benjamim. Nunca. Olha o nome. É um nome bonito, é ou não é? Para tu achar um guerreiro, como é teu nome guerreiro? Benjamim. Dá.
Vamos lutar, guerreiro. Qual é o teu nome? Benjamim. Não dá, meu amigo, não dá. Dessa tribo não saiu um guerreiro. Em vez de ser um Judá, o nome assim, né? Agressivo. Não, Benjamim. Quem vai lutar hoje? Benjamim. Não dá. E ele era o menor, da menor família, da menor tribo, e o nome ainda era Benjamim. Ele era benjamita. Aí tu já viu. Menor, tribo menorzinha. Então ele trazia esse ranço de ser menor, de ser o pequeno. E ele diz: eu sou benjamita, o menor, eu sou menor. Olha isso. Há pessoas que você diz para elas assim: você é muito inteligente. Aí ele pensa assim: está dizendo isso para me levantar, está dizendo isso para me encorajar, está dizendo isso porque está sendo bom comigo. Não acredita. Não acredita no relatório. Acredita que quando alguém fala uma coisa boa, é que quer algo de volta em troca. Não acredita que vai ter um bom dia amanhã. Não acredita que vai ganhar presente. Não acredita que vai ter um sorteio no supermercado e vai ser sorteado. Não acredita em nada. Só acredita na luta. Aí eu acredito. Ah, meu filho, luta é luta. Ei, eu já acordo, irmão, com a batalha, o som da batalha. Olha só. Saul, ele se definiu aqui como a sua pequenez. Ele disse: eu sou menor. Ele se definiu dessa forma. É assim que o escravo se define. Ele se define a partir das suas incompetências, não das suas competências. Ele não vê que Deus ungiu ele. Ele não vê que ele sabe alguma coisa. Ele não vê que tem habilidade para aprender. Ele não se celebra. Ele não dá um glória a Deus. Ele não faz o que o pastor Johnson estava falando. Rapaz, você é muito abençoado. Rapaz, você é muito próspero. Meu irmão, eu quero dizer para você que você não pode se definir a partir do seu passado, nem da história do seu pai, nem da história da sua mãe, porque 2 Coríntios 5,17 está escrito: quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Revesti-vos, pois, do novo homem criado segundo Deus, em perfeita justiça e santidade, procedente da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 26. Primeiro Samuel 10 e 22. Quando Samuel vai chamar ele para ungir, ele se esconde. A Bíblia fala que ele se esconde no meio das caixas velhas e fica lá. E Samuel: cadê o rei? Cadê o rei? Ele escondido. Ele escondido. Vou não. E o Samuel: cadê o rei? E ele no meio das caixas lá, jogando, se escondendo. Ei, deixa eu ficar aqui. Sabia que buscaram ele arrastado. Eu tenho essa imagem: 2 homens puxando, um pela mão, pelo braço, outro por outro, e pela perna. Puxa ele, traz ele. Que sentimento miserável. Não, pastor, eu gosto de ficar aqui atrás dos bastidores. Eu gosto de ficar aqui, aleluia, porque aqui é bom, aqui é seguro. Não, cuidado, para que você não venha se esconder, porque você tem medo de errar. E muitas vezes o medo de errar, o medo de falhar, é uma vaidade mascarada de querer fazer só o certo. Sai das caixas, quebra o lixo, sai, está me chamando, eu vou me apresentar, vou assumir o meu lugar. Tem alguém aqui que Deus usa? Tem eu. Tem alguém aqui que Deus vai transformar Ceilândia esses dias? Eu. Tem alguém que resolve problema complicado? Eu. Me dá um mais difícil. Hoje eu fui numa loja com meu irmão. A gente entrou. Aí eu disse para a moça: eu quero um tênis. Aí ela me mostrou: tem esse aqui, tem esse. Aí eu olhei uns, disse: esse aqui, busca para mim. Ela foi buscar.
Mas ela foi incapaz de falar assim para mim: olha, tem outras vitrines ali, tem tênis maravilhosos. Rapaz, dá certo. Ela faltou isso. Aí eu olhei: por que a pessoa fica pobre? Porque só olhou para uma vitrine, só está presa ao que os olhos estão mostrando. Ele não entendeu o universo que está ao seu redor. Ele não percebe. É só eu consigo ver atrás das capas, amarrado, manietado. Meu irmão, é melhor você se apresentar, porque Samuel representa a unção, viu? E a unção está te chamando hoje. Cadê o rei? Cadê o rei? Cadê o rei? Cadê a rainha? Cadê a princesa? Cadê os homens e as mulheres que vão deixar o óleo derramado na sua cabeça, que vão assumir e se colocar no lugar para resolver casos complicados? Cadê? Confie nisso. Aonde houver um desafio, dê o seu nome. Pode deixar, pastor, o que é para resolver a bronca? Me dê lá que eu resolvo. Vai resolver, vou, pode confiar em mim. A palavra diz que havia em Daniel um espírito excelente e uma capacidade de resolver problemas difíceis. Bata a mão no ombro desse ungido e fala assim: se prepare, porque Deus vai te tirar de lugares se você estava se escondendo, aonde a baixa confiança estava te mantendo na caverna. Ei, a confiança de Deus está se levantando esses dias. A confiança, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti, é em nome do Senhor dos Exércitos. 2026 é o ano da nossa excelência, é o ano da nossa excelência. Nunca se viu na história a grandeza a qual Deus está derramando nesses dias. Já vou concluir. 1 Samuel 15, 24. Ele tinha uma mentalidade de alguém guiado pela opinião dos outros. Eu dei aí uma pincelada sobre isso, mas eu fico pensando: pastor, e as pessoas não me respeitam, porque eu faço tudo para ser ouvido no meio das pessoas, porque você não tem postura. Você fica igual um sino: cheguei. Já viu como é que o leão anda? Já viu como é que o leão anda? Já viu? Já? Tem pressa. Já viu como é que o suricato vive? Pergunta, meu irmão, tu é leão ou suricato, irmão? Pastor, o que é um suricato? Já viu, né? Ele fica assim, ó. Ele levanta para saber se tem perigo primeiro, né? Ele não avança, ele não é tranquilo, ele não tem ousadia. Provérbios 28 diz que o justo é intrépido como o leão, não como um suricato. O suricato, ele é um inseguro, anda rapidinho demais, tudo dele é rápido, ele passa um nervosismo, ele está sempre, sabe, pedindo licença para entrar, ele não tem postura, ele não tem tranquilidade. Tem um bocado de homem aqui que fica se trocando com a mulher dentro de casa. Ela fala uma coisa, ele é porque entrando na área feminina dela. É verdade. Ela fala 10, ele quer falar 20. É porque você. Suricato não está agindo como leão. Tenha postura, meu irmão. Não dê material para ela se tornar sua mãe. Porque a mulher é mãe por instinto. Daqui a pouco ela quer te corrigir igual os filhos. Ela quer o bichão brabo, mas ela também fica lá querendo, reduzir. Postura, meu irmão. Não se troque não. O que é que está errado? Aqui, beleza, vou fazer o certo, ponto. Encerrou. Qual o certo? Acabou. Disse vai.
Só isso. Amém? Se desculpando é porque é isso, é porque aquilo. Meu irmão, faz coisa para não se desculpar. Fez, pronto, está feito. Não posso. Quer falar, fale. Aleluia. Não, mas eu tenho medo de errar, porque se eu errar, pastor, o senhor não sabe. Oxi, mano. Aí Deus vai falar com quem? Deus falou primeiro com quem? Para resolver o problema. Foi com Adão ou com Eva? Deus esperava que ele tomasse alguma postura. Vamos voltar para o leão. Ela é lindinha. Eu te falando disso, ela levantou o celular de vou gravar. Bertaninha. Pode falar. Postura. Postura é tudo. Olha, querido, o que vai fazer você fechar grandes contratos é a sua postura. Sem pressa. Tu já testou a pessoa nervosa? É porque é isso, porque é aquele. Tu para, olha para ela assim, ó, e conta até 5 antes de responder. 1, 2, 3, 4. Aí tu fala. Aí ela sente logo o impacto. Okay. Autoridade para governar ambientes. Dona de casa. A mulher, pai, o homem. Aí ele olha para ela e diz assim: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Aleluia! Olha para o irmão e fala assim: irmão, esse evento vai sacudir a tua vida. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Saul se importava com a voz do povo. Eu dizia para o pastor Johnson agora que Deus transformou a igreja de Gideão de 30 mil pessoas em 300. Acabou. Porque multidão para Deus não significa sucesso nenhum. Nenhum. Entre multidão e pessoas aptas para tomar decisões, Deus prefere quem Ele encontra pronto para tomar decisões. Multidão não significa absolutamente nada. Ele reduziu uma igreja de 30 mil membros para 300. Resolve o problema. Tu nunca se sinta aqui perguntando quando é que vocês vão crescer. De número. Quem gera a igreja é a igreja. Só para terminar, que não vai dar tempo não. Outra, o último ponto. Ele tinha insegurança e ciúmes. Meu Deus do céu. Ele tinha paranoia quando viu alguém melhor que ele. 1 Samuel 18, versículos 7 ao 9. Saul feriu-se com grande ira. Desde aquele dia, a Bíblia vai mostrar que depois que ele ouve as mulheres falando, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. O que foi que aconteceu ali? Depois daquele dia, a Bíblia vai mostrar que ele olhava para Davi com suspeitas. Então, meu querido, o rei, que é um escravo, ele tem um poder de ferir pessoas. Porque ele tem poder na sua mão, tem força na sua mão, tem dinheiro na sua mão, tem influência. Mas ele é um escravo. Ai daquele que está debaixo de uma pessoa dessa forma. Suspeita de todo mundo. Para ele todo mundo vai passar a perna, todo mundo vai enganar. E deixa eu te mostrar algo aqui. Não se foque em pessoas. Você não tem, seu problema não são pessoas. Você deve se focar em situações. Escute, resolva situações. Não perca tempo com pessoas. Porque quando você dá sentimento ao que pensam, você abre um precedente para que o diabo te puxe para uma mesa e tenha uma conversa de derrota com você. Dá sentimento. Então Saul interpreta o sucesso de Davi como uma ameaça. Rapaz, esse cara, tô fora. Então vamos lá. Ele está cheio de orgulho, cheio de doenças internas. O problema dele é com ele. Se você não resolver isso,
Toda vez que você vê alguém se levantando melhor que você, prega melhor, te ensina melhor, te ganha mais que você. Se você não resolver o escravo, você vai querer matar. E vai eliminar essa pessoa. Você vai criar laços e armadilhas para ela. Vai porque vai. Pastor, o senhor está profetizando? Não, estou falando fato bíblico aqui. Tem bom não, filho. É só você não resolver o que está mal resolvido dentro. Você vai querer matar Davi com lança, com oportunidade, com insinuações, com sugestões. Já viu pessoas que queimam a influência das outras só? Rapaz, fulano é um sucesso. É mesmo. Mas, se eu fosse você, a pessoa, o quê? Oi, não. Olha isso. Não. É melhor eu parar por aí. Meu amigo, o Satanás olha e fala assim: eu vou fazer um curso com você. Você vai ser meu coach, mentor. Porque nem eu. Eita, Saul, velho. Aleluia. Agora está o pastor falando de prosperidade e eu carregando um Saul dentro de mim. Me sentindo menor. Um benjamita. Um cara. Olha, sabe o que ele fez? Depois da falsa vitória que ele teve, a Bíblia diz que ele sobe ao monte. O monte que Elias construiu um altar para Deus, e Deus derramou fogo. Qual é o nome desse monte? Carmelo. O lugar que Deus mandou fogo. Sabe o que ele faz lá? A Bíblia diz que ele levanta um totem. Sabe o que é um totem? Uma imagem dele. E a palavra diz que ele começa a circular ao redor do próprio totem dele, se adorando. Aleluia. Sabe qual é a nossa pior derrota? É a gente viver do que Deus já nos deu no passado. Olha, era tão bom a unção lá, foi maravilhoso. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa para você. Deus tem uma ordem hoje. Foi bom até aqui? Foi. Mas Deus já tem dito, eu não tenho compromisso com ontem. Ontem eu fui, hoje eu sou e amanhã também. Então vamos lá? Tem coisas maiores para avançar. Tem perfeições. Se conecta a quem é mais poderoso. Se inspira. Não se compara. Se inspira. Deixa essa pessoa mexer com você. Deixa ela te confrontar. Porque um homem que já morreu por dentro não se ofende mais. Eu quero que você fique de pé agora. Nós vamos fazer uma confissão. Nós vamos ler 2 textos aqui para a gente fazer uma confissão. Lucas 12, 32. Abra sua Bíblia aí agora. Eita glória. Pode deixar aqui na tela mesmo. Irmão, foi só uma sugestão. Porque isso aqui é tão maravilhoso. Eu sei que estamos no ramo da tecnologia, mas a questão é que o ler e o escrever vai desenvolver as tuas competências intelectuais. A cultura está reduzida. Porque quando você olha para uma tela, o teu cérebro faz um esforço imensurável para gravar. Na hora que ele está tentando registrar, você já muda a tela. Aí ele vai fazer um outro trabalho de novo. É por isso que você descansa na hora do intervalo do trabalho, você olha para o celular e sai de lá cansado. Porque o seu cérebro não tem repouso. Ele está tentando gravar, mas não consegue, porque agora tem que fazer o trabalho de novo. E essa tela é mexida questão de segundos. Vai para o livro. Escreve. Lê. Aprende. Sabedoria.
e deixando o diabo nervoso. Satanás fica nervoso. Estava lendo a Bíblia, acabou pra gente, acabou. E o brasileiro gosta de dar nome a demônio, né? Pomba gira, preto velho, Zé Pilintra. É ou não é? Isso é coisa de brasileiro. Que americano, tu nunca vê americano repreendendo. Demônio, demônio Michael, sai! Já viu? Não tem não, é só o brasileiro. James, Satanás, James. Eu te digo, fora James, você não vê. Mary, sai! Só o brasileiro que cria e dá nome ao demônio. Tudo registrado em cartório e tudo mais, viu? Bicho velho deve ter. Lucas 12, 32. Aleluia. Não temais, ó pequeno rebanho. Todo mundo junto. Porque o meu Pai, diz, se agradou em me dar o reino. Lucas 17, 21. Pode colocar na tela. Nem dirão o quê? Ele aqui ou ele lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, ou de mim. Lucas 22 e 29. Lucas 22 e 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Diga, um reino foi confiado a mim. 1 Coríntios 4 e 20. Podemos ler? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Pedro 2 e 9. O último texto, vamos fazer essa declaração unidos. Todos, 1, 2, 3, vamos lá? Eu, porém, sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Levante as mãos. Hoje, antes de vir para cá, eu estava orando e disse: Senhor, como você quer se manifestar nessa noite? Ele disse: eu quero só liberar a minha presença, porque só reina em vida aquele cujo coração eu reino. Não tem como reinar em vida se o coração não é totalmente dele. Oh, aleluia. Levante as suas mãos e adore ao Senhor por um minuto. Leimamá urabá. Rebabaioká santalai kosh. Quanto tempo você não permite mais que o seu coração queime na presença? Quanto tempo o seu coração não se debruça mais diante do seu rei? Tem cheiro de realeza, deixa eu orar. Reis se não usam coroas de espinhos, mas coroa de justiça. Pai, nessa noite eu escuto no meu espírito domínios, correntes, daqueles que se escondiam, daqueles que olhavam para suas coroas com indignidade. Eu sei que o Senhor não está falando com todos esse sentido, mas alguns estão sendo direcionados a essa palavra. Que essa noite o teu Espírito ministre, puxando-nos cada um de nós para estar contigo, para
para entender que esse evento não foi a ideia do líder dessa igreja, mas é do Espírito. Existem alicerces de casas velhas sendo arrancados. Existem memórias antigas e escravismo sendo arrancadas desde a raiz. Eis um povo que vai dar permissão à sua própria vida para reinar nesta noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Olhe para o seu querido irmão e diga: sabe, irmão, agora é com você. Dá permissão para se assentar na mesa do rei, com as vestes reais, e viver como rei nessa terra. Monarquia, essa é a tua cultura. Se você está perto da sua esposa, abraça ela. Quem está perto aí do irmão, abraça o irmão. Quem está perto da irmã, abraça a irmã. Diga: é sua primeira noite. Quem pode dar um glória a Deus aí, irmão?